Olá, boa tarde. Essa reunião da Comissão de Assuntos Sociais que você estava assistindo continua sendo exibida no canal da TV Senado no YouTube. Em relatório sobre a reforma tributária apresentado na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Roberto Rocha propõe a substituição de 9 impostos por apenas um. Os senadores têm 15 dias para apresentar emendas. O eixo principal da proposta apresentada pelo relator é a criação do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que terá as características de um imposto sobre valor agregado. Ele vai substituir 9 tributos federais, estaduais e municipais, entre eles o ICMS, ISS, PIS, PASEP e COFINS. A intenção, segundo o relator, é reduzir a taxação sobre o consumo, que no Brasil chega a quase 50%, e aumentar a cobrança sobre a renda. O relator também dividiu o IBS em 2. O IBS, ele reúne, na nossa proposta, 9 impostos. Só que o governo federal deseja ter o seu próprio IBS. Então serão 2 IBS. É o IBS dual. Um IBS para o governo federal e o IBS para os estados e municípios. A carga tributária permanece a mesma, mais ou menos 65% para um lado e 35% para o outro. De acordo com o texto, a substituição integral desses 9 impostos pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, será feita de forma gradual, em um prazo de 5 anos. Uma transição de 5 anos para que os estados, a União e os municípios não tenham perda de receita. E o sistema vai sendo substituído gradativamente. Não dá para fazer de uma vez, que é uma mudança muito radical. A partir de agora, os senadores têm 15 dias para apresentar emendas ao texto apresentado pelo senador Roberto Rocha. A intenção é buscar um diálogo para construir um texto conjunto com a Câmara dos Deputados, onde tramita uma outra proposta de reforma tributária. Esse passo que o Senado dá na comissão é um passo que se soma aos passos dados pela Câmara dos Deputados. O nosso projeto, saindo daqui, vai para a Câmara. Esse projeto pode ser analisado, pode ser aperfeiçoado. A Câmara vai dar o tom para que depois retorne ao Senado Federal. O parecer favorável à indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República foi lido hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Ele será sabatinado na próxima quarta-feira. Nesse dia, a reunião da comissão vai começar às 9 da manhã, 1 hora antes do horário habitual. Como é de praxe, o parecer sobre a indicação lido pelo senador Eduardo Braga trouxe a biografia de Augusto Aras e também o compromisso feito por ele de deixar de exercer a advocacia e de se licenciar do escritório Aras e Advogados Associados. Após a leitura, foi concedida a vista coletiva. O senador Eduardo Braga disse que espera que a sabatina, marcada para a próxima quarta-feira, seja um momento para aprofundar o debate sobre temas importantes para a sociedade. Postura de independência, questões ideológicas, questões partidárias, posicionamento com relação à questão da Lava Jato e outros temas que estão sendo debatidos pela sociedade, pela imprensa e que nós abordaremos junto ao indicado doutor Augusto Aras. Enquanto o relator lia o parecer na CCJ, Augusto Aras continuava a peregrinação pelos gabinetes de senadores. Continuarei visitando os senhores senadores e senadoras, me apresentando, estando aberto ao diálogo e a responder a eventuais dúvidas acerca do que nós pensamos do Ministério Público, que nós queremos moderno, e nos submetendo à jurisdição do Senado Federal, que opera não somente neste momento em que há um sistema de freios e contrapesos, em que o presidente indica e o Senado avalia a indicação, mas também é o Senado Federal o julgador do Procurador-Geral da República, uma vez empossado também. Uma mudança no mercado de audiovisual pode trazer investimentos para o país. Produtores, artistas, distribuidores e clientes das TVs por assinatura aguardam uma decisão sobre o projeto que atualiza a legislação em análise na Comissão de Ciência e Tecnologia. Você assiste filmes, séries e jogos pelo celular? Eu assisto, sim, quase todo dia. Diariamente. Assisto filmes e jogo também. Quase todo dia.
Já tá virando um hobby para mim. Sempre estou jogando ou assistindo alguma série para passar o tempo. De acordo com uma pesquisa publicada no Teletime News, dos mais de 24 milhões de crianças e adolescentes usuários de internet, 83% consomem vídeos, programas e séries online. O celular surgiu disparado como o dispositivo mais utilizado, com 93%, seguido pelo computador, 44%, TV, 32% e videogame, 15%. O que a gente está vendo claramente é uma mudança de hábitos de consumo, uma mudança que é geracional, é uma mudança que afeta todas as classes sociais, está relacionada ao consumo com a internet, está relacionada ao uso mais intensivo de plataformas como o celular, está relacionado à facilidade de acesso à internet, e isso é uma tendência inexorável. A lei em vigor é de 2011. O projeto prevê o fim dos limites à propriedade cruzada entre produtores e distribuidores de conteúdo audiovisual nas TVs por assinatura. No relatório, o senador Harold de Oliveira deixou explícito que a nova lei não se aplica aos conteúdos distribuídos por internet via plataformas e aplicativos. Mas novas emendas e um voto em separado foram colocados de última hora e retirados pelos respectivos autores em nome do consenso. Assim, o presidente, que é autor do projeto, fez um apelo cobrando entendimento e celeridade. Próxima semana não pode passar. Então nós temos que reunir os senadores, todos os assessores aí, chegar num consenso e que, se não chegar, que nós vamos para a votação. E às 2 horas, a Comissão de Meio Ambiente vai analisar 7 itens, incluindo o projeto que tipifica o crime de ecocídio para punir responsáveis por tragédias ambientais como as de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Nossa equipe falou com o relator da proposta agora há pouco. É importante trazer para a responsabilização penal determinadas condutas que tenham repercussão para gerações. É o que aconteceu em Brumadinho, vem acontecendo em vários cenários brasileiros e tem que ter um momento de parada. Com relação a Brumadinho, a gente não teve ainda punição de nenhum responsável, ainda falta muita apuração por parte da Polícia Federal e de outros órgãos, né? Sim, você sabe que tem que respeitar um processo legal e, infelizmente, no Brasil os processos demoram muito. Mas ter a certeza da punição e da gravidade da punição é muito importante para inibir condutas que estão repercutindo na vida das pessoas. E nesta tarde haverá reuniões em outras comissões do Senado. Vamos conferir. Às 2h30, na Comissão Mista de Mudanças Climáticas, haverá uma audiência pública sobre o Fundo Amazônia. E no mesmo horário, na Comissão Mista Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, vai ser apresentado o relatório de atividades do biênio 2017-2018. E agora vamos saber a previsão para o plenário hoje à tarde. A repórter Isabela Dutra traz ao vivo os destaques da pauta. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Hoje vai ser a 5ª e última sessão de discussão da chamada PEC paralela da reforma da Previdência no plenário. Lembrando que PEC paralela é aquela onde os senadores vão fazer todas as alterações que eles querem fazer, mas não vão fazer na PEC principal para que ela não precise voltar para a Câmara dos Deputados. Hoje também é o último dia para a PEC paralela receber as emendas em plenário. Depois ela volta aqui para a Comissão de Constituição e Justiça. E também está na pauta de hoje a proposta de reforma à Constituição, que vai aumentar de 21,5% para 26% a parcela de repasse do Imposto de Renda e do IPI para o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Essa proposta faz parte do Pacto Federativo, que é a relação entre a União, estados e municípios, e muitas vezes é a maior fonte de recursos, de receitas para os estados. Também estão na pauta 2 projetos em relação a micro e pequenas empresas. Um deles cria a Sociedade de Garantia Solidária. Ela permite constituir sociedades formadas por pelo menos 10 acionistas para que eles possam afiançar, avalizar empréstimos tomados pelas empresas participantes. Essa proposta facilita a vida das pequenas e médias empresas que muitas vezes têm dificuldade de conseguir financiamento. E uma outra proposta também facilita a vida das pequenas empresas. Ela permite a baixa gratuita e automática do registro dessas empresas para as que estiverem sem atividade há mais de 3 anos. Essa proposta vale para microempresas, empresas de pequeno porte e empresários individuais. É isso, André. Muito obrigado, Isabela, pelas suas informações.
E a nossa reportagem conversou no início da tarde com o relator da reforma da Previdência. O senador Tasso Gereissati vai apresentar amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, a análise das emendas propostas no plenário por outros senadores. O PEC principal nós vamos ler amanhã, quinta-feira, o relatório com as emendas apresentadas. Só leitura do relatório, não tem discussão, não tem votação. E na próxima terça-feira nós faremos a votação aqui na comissão do relatório final da principal. A PEC paralela só começaremos a discussão depois de aprovado no primeiro turno a PEC principal. E a Frente Parlamentar em Defesa da Previdência faz agora às 14h uma audiência pública dentro da Comissão de Direitos Humanos. Quem vai presidir o evento é o senador Paulo Paim. Ele tem esperança de que alguns pontos da reforma ainda possam ser modificados. Eu entendo que sim, porque nós vamos ter ainda votação na comissão, depois vamos ter a votação no plenário, dia 24, e o segundo turno lá, o dia 10 de outubro. Então, até lá, as emendas serão debatidas, os destaques serão feitos, e esse movimento que nós estamos mantendo vivo aqui no Senado e na sociedade é fazendo com que os senadores e senadoras fiquem sensíveis aos principais problemas dessa reforma que mais atingem os homens e mulheres desse país, principalmente os mais pobres. Com essa reforma, todos perdem. O próprio governo reconhece. Todos terão prejuízo, todos. Sejam homens, sejam mulheres, seja, como eu digo, criança, adolescente ou idosos, porque ela prejudica a geração do passado, a do presente e a do futuro também. A nossa entrevista de hoje é com o senador Everton. Ele foi relator da proposta analisada ontem no plenário do Senado, que buscava alterar as regras eleitorais. O parlamentar explica como foi a votação e analisa as mudanças feitas pelos senadores no texto que veio da Câmara. Olá! Mudanças nas possibilidades de uso do fundo eleitoral foram rejeitadas pelo Senado. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Everton, do PDT do Maranhão, que é o relator da matéria. Seja bem-vindo, senador. Obrigada pela presença. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse o que foi aprovado pelo Senado. Olha, a matéria que foi discutida há 10 meses na Câmara dos Deputados, ela trata sobre a lei eleitoral e a lei dos partidos políticos. Ela é complexa, é uma matéria que merece tempo para ser debruçada e, claro, que na maior claridade, na maior transparência possível e necessária para que na sociedade não paire nenhum tipo de dúvida no aperfeiçoamento da legislação. Nós tentamos fazer com que fosse explicado, né, os artigos que vieram aprovados lá da Câmara dos Deputados. Muitos deles, eu no meu relatório final apresentei sugestões redacionais e sugestões de veto, caso a gente conseguisse aprová-lo como um todo. Mesmo assim, não tivemos condição de convencer o conjunto do Senado Federal para que esse relatório fosse colocado em votação. Esse projeto ele estava sendo chamado de uma mini-reforma política, uma mini-reforma eleitoral. Isso. Né? Ele foi debatido na Câmara por 10 meses e chegou aqui com prazo para ser votado. Uma semana para a gente resolver. Né? Uma semana para resolver, porque ele tem que valer para as eleições de 2020, Isso. É importante, né? Do ano que vem. As pessoas que estão em casa compreendam que existe uma lei, um princípio chamado de anualidade. Então, um ano antes da eleição, que tudo que é votado tem que ser um ano antes da eleição para poder vigorar no ano eleitoral. Nós não temos uma legislação ainda harmônica em relação à questão do financiamento das eleições, haja visto que acabou o financiamento de empresas. E se nós não votássemos agora, para dar tempo de ser sancionada antes de outubro, que é um ano antes da eleição do ano que vem, nós correríamos um sério risco de prejudicar as eleições com todos os 5 mil e poucos municípios do Brasil. Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Então, pensando nisso, o que eu disse? Olha, tudo que é ajuste da lei eleitoral e da lei dos partidos políticos, vamos zerar o jogo e recomeçar de forma mais profunda, de forma mais transparente e de forma mais clara.
O que salva para a eleição do ano que vem é a questão do financiamento. Por quê? Porque já existe uma legislação da eleição que aperfeiçoada não existe e a gente acabou de participar de uma. Então, a estratégia que nós adotamos foi salva-se o principal e depois a gente resolve o restante. E o principal então, é? O fundo de financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. O fundo eleitoral. O fundo eleitoral. E o que ficou decidido em relação ao fundo eleitoral? Ficou decidido que agora ele vai voltar para a Câmara dos Deputados, somente ele. Lá os deputados irão aprovar a nossa sugestão de resolver o fundo ou de rejeitar a nossa sugestão e aprovar tudo que veio de lá. Aí fica com a Câmara dos Deputados a última palavra. De forma que o fundo eleitoral ele vai ser definido na Comissão de Orçamento, onde o valor do fundo vai ser eleitoral. Definido na Comissão de Orçamento. E é na Comissão de Orçamento que vai votar a Lei Orçamentária Anual, a LOA, do ano que vem. O valor desse recurso ele não fica mais com a mesma rubrica que tinha na lei de 2018, onde nós utilizamos uma porcentagem do valor dos incentivos fiscais que existiam para a propaganda de rádio e TV, que as emissoras deixavam de pagar, e 30% das emendas de bancada estaduais. Se tirou essa conta, e se colocou o quê? A Comissão de Orçamento, através dos seus membros, irá definir o montante retirando das emendas estaduais de bancada. Ponto. Tem um piso ou um teto para esse valor? Não tem. É discricionário. Agora, o que existe é um acordo político. O presidente Rodrigo Maia falou publicamente que defende que a eleição do ano que vem tenha o mesmo recurso que teve esse ano. E nós aqui no Senado concordamos e todos já nos pronunciamos publicamente que o recurso seja a mesma quantia absoluta, ou seja, 1,7 bi, ou 1,8, se eu não estou enganado, bi para a eleição nos 5 mil e poucos municípios. Senador, se não houver mais mudanças na legislação, o valor do fundo eleitoral será sempre definido pela lei orçamentária. Foi essa alteração que foi feita na lei eleitoral brasileira? Isso. Tá. O senhor fez um discurso na tribuna criticando o debate em torno desse projeto, a qualidade do debate em torno desse projeto. O senhor acredita que falta informação? Não só falta informação, como há muito oportunismo. E eu bati muito na questão da hipocrisia. Se você for parar agora para ver, que eu não queria ser polêmico naquele momento, mas depois eu fiz uma fala de desagravo e também de desabafo. Depois que o projeto foi votado, depois do projeto aprovado, veja só, figuras que estavam falando que aquele artigo do fundo eleitoral era para aumentar, acabaram fazendo acordos votando o mesmo artigo do fundo eleitoral. Então, resume-se que não era isso que eles estavam contra. O que eles estavam contra era para que não andasse o projeto enquanto não houvesse algumas modificações, como, por exemplo, a da portabilidade, janela com portabilidade. Quer dizer o quê? Que eles estavam defendendo lá na Câmara e não passou e queriam que abrisse aqui uma janela para o troca-troca de partido, levando o fundo eleitoral e levando o dinheiro dos fundos partidários. O projeto no Senado recebeu emendas nessa direção? Na Câmara dos Deputados. E aqui foi consultado para se tentar construir um acordo para se colocar esse debate. E nós, já, logo no início, quando eu recebi a relatoria, nós rechaçamos. Então, o que significa essa portabilidade com o fundo eleitoral? É abrir uma janela de 30 dias, aí o deputado sai do partido, vai para onde ele quiser sem punição nenhuma, ele ainda leva o tempo de partido que ele tinha, de televisão, e o fundo eleitoral de partidário que ele tinha também. Ou seja, um partido que tem X deputados, 10, ele vai lá, copita mais 10 e traz, aumentando, dobrando o seu fundo eleitoral. Então, esses mesmos partidos que fizeram discurso aqui moralista e desinformando a população, por exemplo, que o fundo eleitoral era um escárnio, que era uma indecência e tudo, são esses mesmos que aqui fizeram um discurso, mas que na prática são outro. Por exemplo, votaram o fundo eleitoral no jeito que estava logo no primeiro momento. O restante, não houve honestidade quando eu falei do debate, a honestidade de se explicar para a população. Mas isso vai ter oportunidade num outro momento. Por exemplo,
Qual é o programa utilizado no Tribunal Superior Eleitoral? Se tirou a obrigatoriedade dos programas e, com isso, fragilizou a prestação de contas e abriu para a corrupção. Né? Os programas usados para prestação de contas das campanhas eleitorais. É porque ele tem um exclusivo. A Receita Federal, ela aceita dezenas de programas, são mais de 50 no Brasil, que os contadores utilizam. E o arquivo é um só para receber os dados. Então não tem por que fazer essa confusão toda, a não ser quem tem interesse dessa exclusividade desse contrato ou dessa empresa que fornece essa exclusividade lá, esse software. Só isso. O que foi dito é que se tirasse a obrigatoriedade, isso ia acabar com as fiscalizações, ia afrouxar e possivelmente poderia se ter Caixa 2. Então, assim, mas não houve uma extensão do prazo também para prestação de contas? Outra coisa que foi desinformada a população e o debate. A prestação de contas que estava se discutindo naquele que a Câmara mandou foi dos partidos políticos, não foi da eleição. Então, o candidato terminou a eleição, tem 30 dias, tem que prestar conta para ser diplomado. A questão é, todo ano o partido tem que prestar conta até 30 de março. Esse ano não é ano de eleição. O meu partido, todos têm que prestar conta até o dia 30. O que eles prorrogaram até abril, a prestação do partido e não é de eleição, é porque todo dia 30 de abril é a questão do imposto de renda no Brasil. E os contadores ficam todos sobrecarregados. Eles pediram para que antecipasse ou prorrogasse o prazo para que eles pudessem ter mais tempo de se dedicar e fazer com mais qualidade o trabalho. Você imagina tudo na mesma data no Brasil, pessoa física, aí tem antes as jurídicas e os partidos. É uma confusão. Então, assim, o que eu reclamei é que não houve honestidade no debate. O que queriam passar para a sociedade? Não. Prorrogaram para poder, quanto mais tempo passar, as pessoas que se elegeram não prestar conta do seu dinheiro e tal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então não houve essa sinceridade. As mulheres vão criar instituto, vão pegar os 5% e vão levar e gastar o dinheiro do jeito que quiser. Que é isso? Todos no regime que como tem as fundações, todo partido tem fundação. O PDT tem Leonel Brizola, o PMDB tem a fundação Ulisses Guimarães. Todo partido tem uma fundação, é obrigatório, e ela tem pessoa jurídica, ela executa o seu recurso e presta conta. Se não prestar, o partido todo perde o recurso. Então, eu acho que no momento correto nós vamos ter condição menos pressurizado, com menos tensão por conta do prazo da anualidade. Nós vamos ter condição de forma franca, conversar aqui, inclusive expor os partidos e parlamentares que votam e falam sempre contra o fundo eleitoral e que agora na eleição, por exemplo, utilizaram quase que na sua totalidade, ou mais de 80% dos recursos das suas campanhas utilizaram no fundo eleitoral. Aí é bom falar uma coisa e na prática fazer outra. Senador, muito obrigada pela entrevista. Já está valendo a lei que libera a posse de arma de fogo de proprietário rural em toda a extensão da propriedade. Até então, a posse era permitida somente na sede do imóvel. Outra lei publicada hoje prevê que agressores em casos de violência doméstica e familiar passam a ser responsáveis pelo ressarcimento dos custos por serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde às vítimas e também pelos dispositivos de segurança que as vítimas utilizarem. Também foi publicada hoje a lei que reconhece o direito de as mães amamentarem seus filhos durante a realização de concursos públicos no âmbito federal. Essa lei só entra em vigor daqui a 30 dias. As novas leis estão no Diário Oficial da União de hoje. O desenhista Maurício de Souza foi homenageado no Senado pelo valor da sua obra na inclusão das pessoas com deficiência. O público saudou o autor das aventuras da Turma da Mônica. Mônica e Cebolinha são bem conhecidos do público e animaram a homenagem. Mas o destaque dessa vez ficou por conta de Dorinha, a menina cega, uma referência à educadora Dorina Noil, e Luca, o cadeirante, uma homenagem aos atletas da Paralimpíada. Nós estamos simplesmente fazendo o nosso trabalho, como sempre, né? Dirigido à criança, à família brasileira, e pretendemos sempre, com o nosso trabalho, chegar com mensagens positivas, alegres, divertidas e, às vezes, também com propostas comportamentais. Maurício de Souza é uma referência para todos nós. A gente vê os adultos se aproximando, fãs dele, desde crianças, as crianças indo próximas dele. E ele principalmente criando personagens para as pessoas com deficiência,
para doenças raras, para nossa cultura. A homenagem partiu do senador Eduardo Gomes. O trabalho de Maurício de Souza existe há mais de 50 anos e deve ser respeitado por todo o público, defende o senador. É um brasileiro no mundo, né? Que através das suas histórias, dos seus personagens, mostrou a imagem de um Brasil esperançoso. E hoje, o principal de Maurício de Souza é o que ele faz com as gerações, as diversas gerações, que faz ele ter fã de 80 anos e de 8 anos. Alunos de 5 escolas públicas do Distrito Federal vieram prestigiar Maurício de Souza. Um deles trouxe um presente especial para o cartunista. Homenagem para ele, né? Ele merece esse quadro. Uma grande homenagem justa do Senado Federal a esse nosso grande artista e incentivador de brasilidade. Viva Maurício de Souza! Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, acesse senado.leg.br/TV. Às 2h está marcada a sessão plenária do Senado desta quarta-feira. Obrigado pela companhia e até a próxima.